E esta sala cheia é sempre, além de um enorme gosto, com um coração cheio e quente que aqui vejo e que aqui estou. E também queria agradecer a compreensão por termos adiado esta conferência, mas as responsabilidades parlamentares e o escrutínio, nomeadamente, não só ao Governo, mas em particular ao Ministro das Finanças, assim o obrigaram e assim conseguimos compatibilizar todas as necessidades. E, meus amigos, é assim que chegamos ao dia de hoje da apresentação da moção estratégica. É com enorme alegria, convicção, orgulho, que eu, em nome da equipa, apresentamos aquilo que nós consideramos ser um grande projeto para nós implementarmos nestes próximos 2 anos. Nós somos o 4º partido nacional, mas nós podemos e queremos ser mais. Ter mais influência, desde logo, na agenda política e nas políticas. Eu entrei na política pela Iniciativa Liberal, tinha estado sempre fora da vida partidária e há algo que tenho muito claro. Quero deixar o país melhor do que aquele que eu encontrei. Candidato-me porque vale a pena trabalhar por um projeto pelo qual vale a pena lutar. Acredito nesta equipa, acredito no nosso projeto, acredito nos liberais, acredito no liberalismo, acredito na força que o liberalismo traz a Portugal. Acreditei e acredito em muitas pessoas pelo caminho. No Miguel Ferreira da Silva, o nosso primeiro presidente, no Ricardo Arroja, o nosso primeiro candidato, no Carlos Guimarães Pinto, o presidente que nos pôs no Parlamento e que nos desafiou para a vida política ativa e que marca a diferença na arena todas as semanas na Assembleia, no João Coutrinho, o presidente com o qual chegámos à 4ª Força Política Nacional, no Tiago Maia, o nosso candidato presidencial e que mudou a forma de debater política em Portugal, nos nossos deputados, desde o grupo parlamentar ao Nuno Barata nos Açores, e nas dezenas de autarcas eleitos, representantes pelo país fora, que são também eles grandes rostos do liberalismo. Mas também, em todas as terras, em todas as comunidades, os membros. Sobretudo naqueles núcleos, e deixem-me destacar, porque é com muito orgulho e muita satisfação e com muito respeito que pelo país fora nós vemos em zonas pequenas, em localidades de menor dimensão, o esforço e a convicção que estes membros lutam no dia a dia pela implementação dos ideais liberais. Acredito em cada um e, para além de acreditar em cada um, preciso ou precisamos de cada um. É que Portugal está em apuros. Nós parece às vezes que deixámos de sonhar, ou pelo menos alguma parte do país deixou de sonhar. Eu, pela minha parte, eu acredito na liberdade, na democracia, na Europa, na prosperidade e acredito no desenvolvimento, o crescimento económico que pode trazer a paz, a prosperidade e a mobilidade social que tanto falamos, que tanto sonhamos e que tanto temos falado nesta campanha também e que o liberalismo ajuda. Andamos inquietos, ou pelo menos eu ando inquieta e junto de mim andam muitas pessoas inquietas. Eu, quando cresci, a ambição era de atingirmos o rendimento médio dos europeus numa geração. Hoje ambicionamos apenas não ser os mais pobres da Europa. Quando cresci, um jovem sabia que iria viver melhor do que os seus pais. Hoje, um jovem sabe que vai herdar a dívida de um país e decidir se tem a emigrar. Ser um país de salários mínimos, um país estagnado, um país sem futuro, é pouco. E não queremos políticas de pouco sim. Alguns de nós, no entanto, estão desassossegados. E muitos mais a desassossegarem-se. E queremos, sim, convocar esse desassossego. Um desassossego construtivo. E por que Portugal chegou aqui? Portugal está, de facto, estagnado. Décadas de políticas erradas levaram o país à falência financeira, económica e social. Nunca é demais recordar que cada um de nós tem direito a ser quem é, a viver como pretende, não colocando em causa a liberdade dos outros. Ser livre, ser verdadeiramente livre, é o primeiro passo para que cada um se possa realizar, para que cada um encontre a sua felicidade. É preciso, por isso, também continuar a lutar pela liberdade individual, na sua plenitude e contra o preconceito. Luto também por valores de humanismo e de tolerância. Todos temos direito a ser diferentes e no respeito pela nossa diversidade está também a nossa força. Acredito que somos uma nação pluricultural, composta por indivíduos estruturalmente diferentes nos sonhos e nas ambições. Sabemos que estas são realidades, que são ideias insuportáveis para estatistas, para coletivistas,
ou para um discurso que desde o 25 de Abril consiste em apelar à direita e à esquerda para um centrão ou para uma necessidade de uniformização. A diversidade faz a riqueza das nações, a uniformização, quanto muito, a riqueza de alguns governantes. Um quinto das crianças em Portugal pertence a agregados familiares desfavorecidos e uma pessoa que nasce nestes contextos demora 5 gerações a sair, enquanto que num país do norte da Europa demora 2 gerações. Um Estado social que devia gerar igualdade de oportunidades está a reproduzir as desigualdades sociais. Não existe acesso universal e efetivo ao ensino ou cuidados de saúde com qualidade. O imobilismo social corrói o país. E, no entanto, temos um governo que declara que os alunos aprendem mais em casa, pasme-se, do que com as escolas fechadas. Portugal tem um nível de esforço fiscal, quer a nível das empresas, quer a nível de familiares, dos mais elevados da União Europeia. Especialmente quando comparados com países pares, isto significa uma asfixia. E deixámos de fazer um ajustamento estrutural adequado ao nosso déficit e ao nosso nível de dívida pública. Não se soube fazer a reforma do Estado, assegurando que está presente onde é necessário e que sai da frente onde não é necessário. O Estado falha clamorosamente nas suas funções essenciais, enquanto diz que salva a TAP, a EFASEC, ou não defende os interesses dos utentes do SNS. É possível fazer reformas e não nos deixem. Nós não deixamos que nos digam o contrário. Nós não nos conformamos, nós não nos resignamos, nós não nos habituamos. Nós precisamos de mais concorrência, de um mercado laboral flexível, mas seguro. Seguro também nas infraestruturas físicas, sociais. Temos de diminuir custos de contexto, aumentar o nosso nível de produtividade e, de facto, conseguir melhores empregos, melhores salários. O esforço, o mérito, o trabalho têm de ser devidamente recompensados. E temos de ter um país onde é possível arriscar. Arriscar nos negócios, arriscar a mudar de emprego, arriscar a mudar de casa. Recusamos a inevitabilidade de uma economia de pouco valor acrescentado. Recusamos a inevitabilidade de uma economia de baixos salários. Acreditamos numa economia de mercado, numa regulação bem pensada e com adequadas e diversificadas fontes de financiamento. Temos visto políticas erradas para a indústria, a agricultura, pesca, florestas, que impedem o desenvolvimento saudável até de um país e até de uma coesão social. Precisamos de políticas agrícolas e energéticas que permitam produzir os recursos necessários e também, sim, de uma forma sustentável. Precisamos de um país coeso, desenvolvido e com futuro. A invasão da Ucrânia veio reforçar também a importância da União Europeia como garante de paz e de prosperidade. É preciso continuar a lutar pelo sonho europeu, todos os dias reforçando os seus alicerces, mas também nos faz lembrar, temos de pensar e preparar não só para a visão europeia, para as eleições europeias, para os nossos princípios, mas também nunca nos esquecermos dos seus fundamentos e dos princípios. Nós temos sempre que lutar pela democracia e pela liberdade. E chegámos a um governo em falência. Em falência e não apenas em termos económicos. Perguntava o Primeiro-Ministro em plenário esta semana, durante a moção de censura, que a Iniciativa Liberal deu entrada para o Governo, sobre querem que vos fale sobre o Governo, querem que fale sobre composição ou resultados? Eu respondi-lhe um pouco mais tarde, não é de composição, mas é de composição do Governo. E sobre os resultados, sim, vamos falar sobre maus resultados. É que ainda por cima foi especialmente irónico, porque foi no dia em que soubemos que Portugal desceu mais 6 pontos no ranking, mais 6 lugares no ranking do Índice de Competitividade Mundial do IMD, e em que, curiosamente, nesse ranking, um dos fatores que é considerado positivo é a estabilidade política, curiosamente num país onde um governo é causa de instabilidade e não de estabilidade. E também por isso precisamos de mudar, também por isso precisamos de alternativa.
A Iniciativa Liberal surgiu em 2017 apresentando um programa liberal em toda a linha, económico, social, político. E desde então, força de trabalho de todos, desde os membros dos órgãos até aos militantes e mesmo os simpatizantes, temos conseguido colocar o liberalismo cada vez mais na agenda política portuguesa. Elegemos deputados para a Assembleia da República, um deputado regional nos Açores, os autarcas de quem já falámos. A nossa voz hoje está mais forte e a todos devemos estar satisfeitos e orgulhosos. Mas temos de estar insatisfeitos em relação ao nosso potencial, porque temos muito para crescer, temos muito para fazer. Nós queremos agregar na Iniciativa Liberal todos os liberais que privilegiam a pessoa humana contra os abusos do Estado, corporativismo, do compadrio e da corrupção. Nós precisamos de uma Iniciativa Liberal mais forte para conseguirmos o desejo dos nossos membros, dos nossos simpatizantes, mas sobretudo para construir um Portugal mais liberal, um Portugal onde todos se possam realizar. Queremos ser a terceira força política, queremos eleger na Madeira, queremos multiplicar a representação nos Açores, queremos eleger nas europeias. Queremos estar, sim, em todos os concelhos. Queremos contribuir decisivamente para uma alternativa não socialista nos destinos neste país. Queremos ser a terceira força política nacional. Nós não temos de pedir desculpa pela nossa ambição. Para aqueles que eventualmente tenham medo de arriscar ou tenham medo desta ambição, digo-vos com toda a clareza. Nós, mais do que as batalhas que perdemos, temos que ter medo das batalhas que não lutamos. E nós temos uma força também. Nós temos a força das nossas ideias, mas à força das nossas ideias nós vamos aliar a força da nossa ação. É por isso assim que, contando com todos os liberais para estas batalhas que se afiguram, o liberalismo precisa de nós, o liberalismo precisa de vocês e o Portugal precisa da Iniciativa Liberal. E chegamos... E chegamos assim ao momento atual da Iniciativa Liberal. Estamos em eleições internas. No lançamento da equipa em Aveiro, falámos do momento da Iniciativa Liberal, falámos da equipa, falámos das motivações. Chegamos agora ao tempo, com a noção estratégica de apresentar o caminho concreto de como nos propomos a fazer isto. Importa decidir o que queremos. Cada um dos membros que vai votar vai ter uma voz ativa neste caminho. Por isso, cada membro eu convido a que analise a nossa moção estratégica, mas também convido os outros para que possam conhecer o que é o liberalismo e as ideias dos liberais, porque sim, o liberalismo faz falta a Portugal. A nossa lista é a lista M, tem os princípios de liberdade e prosperidade. Temos falado desde o início de mais crescimento e de mais mobilidade social e a letra M é significado disto tudo. De mais iniciativa liberal interna e externa, de mais crescimento, de mais mobilidade social e por isso sim, a lista M foi a nossa letra que nós escolhemos. Eu concordo com a visão do João Contrigo quando disse que era preciso uma nova estratégia para a Iniciativa Liberal neste momento. E é isso que nós nos propomos. Esta nova fase de evolução, de crescimento, de robustecimento interno para vencermos lá fora. Um robustecimento interno para uma conquista externa. E chegamos assim então às soluções da moção. Que desde logo temos que saber o que é que nos move. Temos falado neste intuito de um Portugal melhor, mais próspero, livre e sobretudo com um futuro. Mas nós temos que ir um bocadinho até mais longe, porque nós precisamos de fazer ou de continuar a fazer e ter mais força na chamada revolução cultural. Nós precisamos de uma revolução cultural, porque Portugal é pouco liberal e por isso cabe-nos a nós trazer mais liberalismo a Portugal. Notarão, e convido-vos a ver com detalhe a nossa moção,
nós fazemos muito foco no termo cultura, porque há muito no nosso programa que são regidos por valores. Desde logo, este facto que a defesa do liberalismo e a defesa dos ideais que nos propomos, aplicados à nossa essência, significa o quê? Significa, por exemplo, que devemos ser irreverentes, corajosos, consistentes, rigorosos, credíveis e também audazes. Devemos agir, apostar na inovação, colocar sim também o humor ao serviço da mensagem liberal, sem nunca perder o rigor ou a credibilidade. Nós somos alternativa, nós não somos soundbites, nós não somos ideias, nós não somos apenas, já não somos um partido, às vezes brincavam, do partido do Twitter ou partido monotemático do IRS. Não, nós somos amplos, nós somos globais e somos não apenas uma oposição, nós somos sim uma verdadeira alternativa. Os valores que nos propomos atuar, sempre em mais liberdade, pluralismo e debate, atuação de mérito, responsabilidade e prestação de contas, abertura, tolerância e europeísmo, participação e inclusão, trabalho, ambição e esperança e realização individual. Com estes valores que nos norteiam, tudo é mais fácil nas decisões do dia-a-dia, no partido, internamente, nas propostas, porque quando estamos norteados por valores e por uma atuação clara, nos momentos de decisão é sempre mais fácil decidir, porque sabemos os critérios que nos norteiam. Na atuação interna do partido, defendemos um partido mais liberal, descentralizado, que funciona em rede, de forma colaborativa, um partido robustecido internamente. Valorizar a ação local e dos núcleos é absolutamente fulcral no nosso projeto. Pronto para uma nova fase de crescimento do país, para tornar Portugal mais liberal, isto não passa sem uma forte consolidação territorial, para que possa ser influente em todos os locais. Isto significa também capacitar um partido, não só de ideias, mas para passar à ação. Significa que um partido que queira e que possa, e como nós ambicionamos assumir funções governativas, tem que influenciar e ser capaz para fazer essa ação governativa. Significa aprofundar uma linha de oposição assertiva, consequente, que se afirme por alternativas, que traduzam ganhos concretos na vida das pessoas e na transformação do país. Significa marcar a agenda de um futuro governo, significa praticar os princípios de transparência e de prestação de contas, significa assumir o papel das coordenações dos núcleos como centrais na afirmação do crescimento territorial. Nós defendemos uma cultura de participação. A cultura de participação passa por defender e promover internamente a cultura de participação política ativa e também uma abertura à sociedade civil. Um combate à exclusão, à não integração e ao abstencionismo cívico e eleitoral. Também isto faz parte da cultura da iniciativa liberal. Representar os princípios e políticos liberais a todos os que se revejam nas nossas políticas, incluindo os liberais que são e que ainda não o sabem, independentemente de credos, géneros, nacionalidades, preferências diversas, para todos aqueles que escolheram Portugal para viver, Portugal para trabalhar. Assumir uma defesa liberal do exercício dos direitos políticos como forma de exercer direitos, liberdades e garantias. Defendemos uma cultura de difusão. Difusão o que significa? Significa na prática de expandir a cultura liberal e o conhecimento das propostas e significa internamente em capacitação interna, mas também dar-nos a conhecer à sociedade civil. Uma cultura de comunicação interna, valorizando os membros, também os simpatizantes, partilhar informação, apoiar, ter o apoio necessário para que todos nós possamos ser promotores das nossas ideias. É importante receber também os novos membros, acolhendo, explicando as possibilidades de colaboração, de participação, aumentar o nível de profissionalização da comunicação do partido e o reforço ao apoio às estruturas locais. Criamos também, e dentro das ideias principais, nas divulgações, termos um novo momento, um momento da criação de um festival liberal, com a ambição no longo prazo de tornar um evento de grande adesão pública e de promoção do liberalismo.
relação ao crescimento e consolidação externa, queremos sim consolidar a nossa base de apoio atual, os jovens, profissionais liberais, pequenos e médios empresários, mas é importante nós chegarmos a novos segmentos da população. É importante que os que vivem no interior e se sentem abandonados, às pessoas de baixos rendimentos e que não veem um futuro melhor, apesar do seu esforço diário, à classe média que tem vindo a sofrer a erosão dos elevadíssimos impostos e que não vê as qualificações recompensadas nos salários, aos quadros do Estado que perderam a esperança em ver o seu mérito reconhecido e que não aceitam o nivelamento por baixo, aos abstencionistas que deixaram de acreditar em partidos políticos, aos jovens que estão a despertar para a vida política e que querem reconhecido também o seu valor, o seu mérito, a sua capacidade. Para todos estes eleitores nós temos respostas, mas temos de as dar a conhecer, temos que as comunicar, temos que saber fazer chegar as nossas ideias. Para concretizar este forte potencial de crescimento em vários segmentos, temos sim que levar a mensagem de uma forma também ela descomplicada às pessoas e perceber o valor prático do liberalismo, independentemente das origens socioeconómicas, independentemente das origens geográficas. A estratégia de crescimento passa, assim, por plano de comunicação robusto, por uma consolidação e capacitação territorial, pela continuação de expansão de núcleos, sim, mas, sobretudo, no robustecimento dos núcleos, na consolidação da notoriedade, quer a nível nacional, quer a nível local, no trabalho focado, num trabalho de segmentação de geografias, áreas metropolitanas, litorais fora, não só nas áreas metropolitanas, mas também interior, e nas populações não são apenas os jovens, não são apenas os profissionais liberais, classe média, classe baixa, jovens. Não falei ainda de uma população que são os mais, nós chamamos os mais de 65 anos. Há, desde as respostas sociais ao envelhecimento ativo, à chamada economia de prata, há muitos temas nos quais o liberalismo tem respostas e também a eles vamos chegar. Vamos para isto contar também com um grande fortalecimento da área de conhecimento, que é a área de conhecimento nós estamos a propor dividir em 3 áreas que se reforçam mutuamente. Gabinete de Estudos, Academia Liberal e Políticas Públicas. O Gabinete de Estudos, que tem sido uma forte e ao que eu acarinho bastante, fundei o Gabinete de Estudos e considero que é uma mais-valia fundamental no robustecimento de políticas, mas está na hora de abarcar quer realidades locais, regionais e termos também uma ambição de visão europeia. É importante que o Gabinete de Estudos se robusteça, mas para além disso vamos criar a chamada Academia Liberal. O que é a Academia Liberal? 2 valências. Grande capacitação ao nível interno e externo. Interno para o nível de formação dos membros, externo numa forma de abertura à sociedade civil, desde conferências, workshops, debates. Nós temos de levar as nossas políticas, dar a conhecer isto, quer de um ponto de vista de grandes eventos a nível nacional, mas também em apoio às estruturas locais. Ou seja, nós queremos e temos uma grande equipa para isto, uma equipa muito qualificada. Não é olharmos para dentro do partido, não é fecharmos sobre nós próprios, é olharmos para fora, é abrirmos à sociedade civil e irmos ter com as pessoas, é darmos a conhecer, é expandir. E a Academia Liberal vai ser fundamental também para isso. E num terceiro ponto das políticas públicas, que mais não é do que um robustecimento para um partido que ambiciona como nós sermos governo, é importante nós irmos fazendo esta transição das ideias propostas para as políticas públicas. É este robustecimento também que nós temos estado preparados para todos os momentos para os quais somos convocados, mas é também neste robustecimento interno que vamos fazer também este amadurecimento. Isto é importante porque os portugueses contam e podem contar que nós estamos preparados. Dentro da organização da equipa, nós temos basicamente 2 grandes novidades. Uma primeira, a própria forma como a Comissão Executiva está organizada. Uma Comissão Executiva ágil, fortemente capaz, que pela primeira vez conjuga capacidades desde conhecimento e prática de poder local, a experiência governativa. Estamos a falar de um ex-secretário de Estado, experiência de adjunto em secretário de Estado, experiência de variação, poder local em diversas estruturas. Estamos a falar de uma equipa que tem conhecimento dos diversos órgãos da iniciativa liberal.
Estamos a falar de uma equipa que tem experiência desde associações de estudantes a associações profissionais, equipa com experiências de causas, ligadas a causas. Isto significa que há aqui uma amplitude de conhecimentos, há uma amplitude de capacidades únicas, que fazem com que tenhamos uma equipa capacitada e que, para além desta forte capacitação, vai estar organizada por duas formas. Primeiro, nas áreas executivas, chamadas áreas executivas tradicionais, além da tesouraria, a Secretaria-Geral, temos, sim senhor, o Gabinete de Estudos, Políticas Públicas, Academia Liberal, para além da parte das autarcas, núcleos, desenvolvimento estrutural para cumprirmos a nossa missão estratégica, mas temos também uma novidade, que é cada pessoa da Comissão Executiva assume uma bandeira. Qual é que é a grande importância disto? A grande importância é que, desde o ambiente a desafios demográficos, obviamente ao crescimento, à mobilidade, política energética, todos estes temas, o que é que significa? Que nós não só nos estamos a comprometer em cumprir uma missão estratégica, como também a dizer que o nosso programa, os nossos programas vão ser cumpridos. Não há bandeiras que vão ficar para trás, nós não vamos ter daqui a uns meses a dizer mas não falámos deste tema ou não falámos dos outros. Não. Se nós queremos ser um partido de governo, nós não vamos deixar nem temas, nem território para trás. Muito bem. Significa assim que a nossa moção, que já está disponível neste momento no site, nós vamos, estão desenvolvidas todos estes eixos, todos estes pilares, falta um ponto fulcral chamado o vamos à ação. Porque nós, no final da história, o que é que nós queremos? Que todos nós, que possamos ir à ação. Portugal precisa de nós, o liberalismo é importante. Eu gostava de deixar esta mensagem muito forte e que tem marcado muito o ADN meu, da equipa, do percurso que temos feito, e eu não consigo falar da equipa sem ficar com um sorriso, porque é impossível não ter um enorme orgulho, e tenho dito e repito muitas vezes, ainda para mais numa equipa, numa comissão executiva, que começa, a equipa da Iniciativa Liberal começa na Comissão Executiva. O partido não se esgota na Assembleia da República, tal como a Iniciativa Liberal não se esgota na Comissão Executiva. Portanto, esta Comissão Executiva é o início da Comissão Executiva. Nós queremos agregar as pessoas com energia, liberais, pessoas que não se contentam na passividade, na falta de futuro de um país. Queremos convocar a energia do país, a energia no partido. Queremos a inquietude, queremos a vontade de melhorar, queremos o desassossego construtivo. Nós convidamos, por isso sim, os liberais a conhecerem a totalidade da moção, do conceito que temos, do Festival Liberal, da Academia Liberal, da relação com a sociedade civil, da equipa e de um partido virado para fora. Um partido com espaço de participação altamente descentralizado, com estruturas capacitadas de membros e núcleos, e vamos conseguir fazer este caminho. Um caminho das ideias liberais que potenciam um país em liberdade e prosperidade, num país que é pouco liberal e que precisa de uma revolução cultural e da iniciativa liberal como esse veículo para essa revolução liberal, como ação concreta, não como protesto, não como uma política de ressentimento, mas como alternativa construtiva. Por isso contamos com um partido dinâmico, enérgico, descentralizado, colaborativo, em rede, capaz de agir. É isso que propomos, é essa a nossa iniciativa liberal. Nós contamos convosco, eu conto contigo. Liberal!